Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora das consequências da vitória do Trump, né? O Trump já ganhou a eleição, já está confirmado isso, vários jornais já deram a vitória para ele. A essa altura, em tese, matematicamente ainda é possível a Kamala Harris virar o jogo, mas ela teria que ganhar em todos os estados que sobram, inclusive o Alasca, ou seja, não tem como ela ganhar isso de jeito nenhum. O Trump já é o próximo presidente americano. Mas aí começam a vir as dúvidas, né? Em que isso influencia o Brasil? A gente sabe que o dólar e o Bitcoin já deram uma subida muito grande com a vitória do Trump. Mas existe um outro risco grande nisso daí, né? O Lula, vocês sabem, ele ama ditadores no mundo inteiro. Ele ama o Irã, a Rússia, a China, esse pessoal de ditaduras, esse eixo do mal. Será que isso é um risco para o Brasil? Ou seja, o Trump ganhando nos Estados Unidos pode afastar ainda mais o Brasil dos Estados Unidos e levar o Brasil cada vez mais para o eixo do mal? Eu tenho quase certeza que sim, pelo simples fator do Brasil estar metido numa tentativa muito pífia e fraca chamada BRICS. BRICS é literalmente uma tentativa de desbancar o dólar, só que é uma tentativa muito, muito fraca, pelo amor de Deus. É como se um gigante estivesse olhando assim, um magrinho franzina tentando fazer algo. Acho até que os Estados Unidos podem dar de ombros e fazer tipo, que porcaria é essa? Mas, ainda assim, é um sinal de traição aos Estados Unidos, ao meu ver, pelo menos. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Leno Brega, várias outras pessoas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já deu a notícia hoje bem cedinho que o Trump ganhou as eleições americanas, então se você não viu o nosso primeiro vídeo do dia, já está definido, já ganhou e mais do que isso, ganhou a maioria no Senado e na Câmara. Sim, já está confirmado a maioria no Senado e na Câmara, né? É lógico, a apuração ainda está acontecendo, então os resultados não são oficiais, mas tipicamente quando todas as grandes redes de televisão lá nos Estados Unidos, inclusive o New York Times, dá a vitória para o Trump, é praticamente certo isso, a chance de ter alguma reversão agora é mínima, né? Vários presidentes do mundo todo já se deram os parabéns ao Trump, inclusive o Bolsonaro, inclusive o Zelensky da Ucrânia, um monte de outros presidentes de países já mandaram os parabéns, então a coisa já está sacramentada, para o bem ou para o mal, o Trump ganhou a eleição americana e, de novo, vai ter maioria no Senado, vai ter maioria na Câmara. Isso é uma situação inédita, ele vai poder passar o que ele quiser nesse início de mandato dele, né? Pois É até algo que acho que fazia não sei quantos anos, fazia 20 e poucos anos que não acontecia, hein? bem, mas e aí? E o Brasil? O que muda para o Brasil, né? O próprio pessoal aqui está falando que o Trump fez um discurso falando que a América nos deu um mandato poderoso e sem precedentes, né? O Trump ganhou bem, tudo indica que ele vai ganhar com uma ampla maioria na votação final, né? Ainda não temos os resultados finais. A gente já sabe que ele ganhou porque a essa altura a Kamala Harris teria que virar o Alasca para ganhar. Não vai acontecer nunca. O Alasca E ele tá com maioria populacional e maioria de delegados ainda. fortemente republicano, mas de qualquer forma, é uma vitória maiúscula do Trump. Não foi só uma vitória, isso é um ponto importante de alertar. Se fosse apenas uma vitória, o Trump ganhou lá por 3 votinhos a mais e coisa e tal, né? Os 50,9% que foi a vitória do Lula, por exemplo, aqui no Brasil. Ele ganhou, lógico, ganhou, mas ganhou com uma, né, ali no limite, né? O Trump não, o Trump ganhou bem ganhado, ganhou com muita folga. Todos os estados-chave foram para o Trump. E aí, uma coisa que a gente lembra, né, eu cheguei até a comentar isso no vídeo mais cedo, que eu tinha falado isso no Twitter, as informações é que todos os estados-chave estavam dando vitória para o Trump. Mas, se você fosse na Rede Globo, se você fosse no New York Times, se você fosse na CNN, a informação era que não, que alguns davam para o Trump, outros davam para Kamala Harris, né? E O G1 cansou de dizer o seguinte, não, é quase certo que a Kamala Harris vai ganhar nos estados chaves, só dois que o Trump leva. Completamente errados. E esses caras ainda querem opinar politicamente. O G1, por exemplo, tá?
Ou seja, havia eles tentavam manter uma indefinição nessa história. A gente já viu agora que quem faz fake news de verdade é a grande mídia, é a mídia mainstream, né? São os grandes jornais, no final das contas, e estão se tornando cada vez mais irrelevantes. Então, a primeira lição que a gente vai ter aqui é uma lição similar à que deu a eleição de prefeitos aqui no Brasil, né? Numa escala global. Lembra que eu falei para vocês qual que foi o resultado da eleição de prefeitos aqui no Brasil? Foi uma vitória muito grande da direita, do Bolsonaro e da direita de forma geral. Ah, mas o Centrão ganhou mais cidades. Já expliquei isso várias vezes, não quer dizer nada, o Centrão não importa. O Centrão sempre vai ser essa maior parte amorfa do eleitorado brasileiro. Esse povo nunca irá nem para a direita nem para a esquerda, sempre vai ficar ali no centro. O fato é, a direita ganhou muito mais que a esquerda e é isso que importa no final das contas, né? Então, o pessoal que quer Estado menor ganhou, o pessoal que quer Estado maior perdeu. Esse é o ponto importante. Então, isso deu uma lição muito forte aqui para o pessoal da esquerda do Brasil. O pessoal da esquerda do Brasil começou a se preocupar, né? Como é que pode? O que a gente está perdendo? O que a gente jogou dinheiro para caramba na eleição e não conseguimos ganhar e coisa e tal. Então, esse tipo de coisa vai acontecer agora de novo com a esquerda em nível mundial. Por quê? Esses caras aí, principalmente os que querem um estado inchado, um estado paternalista, vão se dar muito mal nos próximos anos, nos termos de que suas frustrações irão aumentar muito. O mundo segue um caminho de: ei, você é adultinho, você já sabe se cuidar sozinho, você já é uma pessoinha, que tal ter responsabilidades? Sabe aquele negócio de direitos e deveres? Tá escrito deveres também, tu tem que ser adultinho, tu tem que ser funcional, tu tem que viver em sociedade, sabe? Eu tô vendo assim, ó, pô, só o avanço libertário que tá acontecendo, principalmente no Brasil, já deve estar colocando a comunada debaixo das mesas das casas que eles invadiram. Por quê? Porque tá sendo muito expressivo. Cara, eu acho que a cada 10 jovens, 8 9 não tem fé nenhuma no Estado. O Estado se tornou irrelevante para suas vidas. Eles ainda são pessoas normais, funcionais, só que não querem um Estado na sua cola, sabe? São pessoas que já entendem, olha, eu tenho que empreender. São pessoas que entendem que, sei lá, o Estado disse que se eu tiver um diploma, então eu vou ter um emprego e tal, tal, tal. Só que já sabem que isso não é a real. As pessoas que nasceram com acesso à internet, eles buscaram aquele, aquela lista de países com mais liberdade econômica e menos liberdade econômica e viram os países mais prósperos do mundo têm mais liberdade econômica. Os países mais ferrados do mundo têm pouca liberdade econômica. As pessoas também aqui do Brasil adoram propriedade privada. Ninguém quer banheiro público, todo mundo quer o banheiro de sua casa, sabe? Então, eu acho que para as pessoas que se colocam no espectro coletivista politicamente falando, os próximos anos serão muito amargos. Claro que nada impede de em 2050 ressurgirem de novo, mas os ventos culturais são ventos individualistas, egoístas, no bom sentido, tá? De que cada um pode cuidar de si próprio. Ventos a favor da propriedade privada, capitalismo, Estado não paternalista e sim funcional. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Porque da mesma forma que o pessoal aqui do PT aqui se pergunta o que a esquerda não consegue ganhar, vai estar o mundo inteiro, agora a esquerda no mundo inteiro, que estava naquela bolha pequenininha da esquerda ali, achando que a Kamala Harris ia ganhar. Não, não é possível, as pessoas não vão votar no Trump, não sei o que lá e coisa e tal. E esse pessoal todo vai se questionar agora. E aí, o que aconteceu, né? Então a gente vai ver de novo essa visão das pessoas. Eu já expliquei para vocês o que aconteceu. Na verdade, o que a gente está vendo agora é a continuidade de um processo que começou lá em 2010, justamente com a informação descentralizada e distribuída, com as pessoas começando a conversar sobre política nas redes sociais, contornando a mídia centralizada, ou seja, a mídia mainstream, a mídia centralizada é que garantia uma uniformidade de pensamento muito grande na sociedade. O professor Olavo chega a falar isso no livro Jardim das Aflições. Ele diz que
o- os jornalistas criaram uma espécie de opinião uniformizada que foi polarizando a galera e que os jornalistas tornaram essa opinião polarizada mais importante do que o debate. E aí então a internet chega pra galera e a galera começa a debater. Será que é melhor isso? Será que é melhor aquilo? E aí começa-se uma transformação. Antes, o discurso oficial era o discurso dos jornalistas. Agora, o discurso oficial pode ser debatido de cidadão para cidadão, como em uma livre democracia. E é claro que as pessoas naturalmente tendem a valores mais judaico-cristãos. Não necessariamente todos, tá? Eu acho que no Brasil as pessoas preferem esses valores. Eu não tô dizendo que elas seguem esses valores, eu vejo assim muito como é que eu até inventei uma expressão, mas eu acabei esquecendo a minha própria expressão. O funkeiro capitalista. Pensa num funkeiro que tá em um baile funk, assim, que gosta da ostentação, gosta de dinheiro mesmo, gosta de aproveitar a vida com tudo que é lícito, sei lá, bebendo, ficando com um monte de gente ali na festinha e tal. Esse sujeito, ele não tem valores conservadores, mas é um sujeito de direita porque é um sujeito que gosta da sua propriedade privada, gosta de ter acesso às coisas boas do capitalismo. Essa galera do funk tá indo pro lado e estranhamente pro lado da direita, ao invés de ir pro lado da esquerda. São ah, funkeiros capitalistas, entendeu? Ao invés. Porque se tu pergunta pro funkeiro, olha, tu queria que todo mundo vivesse em uma comuna, ele vai olhar pra ti e dizer: Tu tá louco, filho? Porra, o meu vizinho do lado é um saco. Tu acha que eu quero dividir as coisas com ele? Tu acha que ele deve decidir as coisas? Pô, não, 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 não. Entendeu? As pessoas, por mais que não tenham valores conservadores, elas ainda têm um senso de propriedade privada muito forte, pelo menos ao meu ver, tá? Verdade, agora que essa mídia principal, essa mídia mainstream, é carta fora do baralho, e é isso o recado que a vitória do Trump trouxe, as pessoas vão começar a se questionar, as pessoas começam a ver os próprios interesses. E a população, via de regra, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, a maior parte da população é conservadora e religiosa. Lá nos Estados Unidos também é verdade isso. E eu diria que na Europa também é verdade isso, tá? Fora os grandes centros em que você tem muita gente mais progressivista. No interiorzão lá da Europa, bem como no interior dos Estados Unidos, o grosso do pessoal é conservador, é religioso, são pessoas que têm uma visão contrária ao progressivismo, né, a essa questão de liberação de costumes e coisa e tal. Enfim, então uma das consequências que a gente vai ter aqui no Brasil é mais questionamento nesse sentido. E da mesma forma que eu falei com relação às eleições aqui no Brasil, a esquerda vai discutir, vai ver, não, por que a gente não consegue chegar a falar mais com o eleitor e coisa e tal? Vão discutir, 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 mas vão se recusar a aceitar a verdade. A verdade é que o que está sendo revelado aqui é justamente a vontade do eleitor. Né? A população é mais à direita, tende mais à direita, não acredita mais no Estado. Já E veja bem, eles vão propor a soluçãozinha mágica de. Bom, já que a gente não consegue chegar no eleitor, já que o eleitor não está do nosso lado, por que não censurar os meios de comunicação? Por que a gente não cria regras que tornam somente a nossa comunicação possível e a dos outros, dos inimigos, dos traidores? Não. Por que não fazer isso? Já tem muito esquerdista dizendo que deve-se censurar através das redes sociais qualquer um que não tenha visão esquerdista. Por exemplo, quem diz muito isso é Felipe Neto. Ele diz claramente: enquanto a esquerda não regulamentar as internets, a extrema direita vai vencer. Entendeu? É um discurso que tá todo mundo vendo. É tipo assim, a luz do dia, ele prega pra qualquer um isso. Inclusive, o que que eu acho que é um erro da direita brasileira? A esquerda, ela não vai parar de bater nessa tecla. Vamos regulamentar, vamos regulamentar, vamos regulamentar. O que que a direita deveria fazer? Se unir e fazer um projeto
bem bacana que assegure a liberdade de expressão na internet e passe um projeto de regulamentação da internet, só que positivo, ao invés de entregar nas mãos desses caras, porque uma hora eles podem ferrar todos. E aí, meu filho, depois deles iniciarem a ferrar todo mundo, como é que vão querer parar? Esses caras são loucos por poder, são loucos por controle. Imagina só o Felipe Neto declarando assim claramente: não, se não regulamentar já era, a gente sempre vai perder. Percebe que o Estado não gera valor para a sociedade, então ela tende a buscar soluções menos estatais, mas a esquerda jamais vai chegar a essa conclusão. A esquerda, ao contrário, aqui no Brasil e no mundo todo, vai chegar a qual conclusão? A mesma conclusão que eu avisei que vão chegar aqui no Brasil por conta das eleições, que tem que censurar mais ainda a direita, que tem que censurar, tem que regular mais fortemente ainda as redes sociais, que tem que prender mais o pessoal da, entre aspas, extrema-direita, ou seja, vão chegar à conclusão de que precisam de mais autoritarismo para conter essa onda da extrema-direita e coisa e tal. É o contrário do que eles deveriam fazer. O que eles deveriam fazer é perceber que perderam essa, né? Essa onda começou lá em 2010, começou a direita a crescer, ganhou várias eleições ali, o Trump em 2016, o Bolsonaro aqui no Brasil, o Macri na Argentina, um monte de gente ganhando eleição mais à direita. Aí o que aconteceu? Aconteceu que a esquerda, desesperada com esse crescimento da direita, fez uma força muito grande para voltar ao poder, para tentar recuperar o poder e conseguir voltar as coisas ao que era antes. Conseguiram ganhar a eleição, né, porque usaram todo o poder que eles têm, e eles ainda têm muito poder, né? É o que eu falo sempre para vocês, a Rede Globo, a cada dia que passa, ela tem menos poder do que no dia anterior. Mas ela ainda tem muito poder, não se iludam, ainda tem muita gente que vota de acordo com a Globo. Está diminuindo. A cada dia que passa, a Globo tem menos poder, mas ainda tem muito poder, né? Então, em 2018, em 2022, 2020, ganharam aqui nos Estados Unidos com o Biden, em 2019 ganharam com o Alberto Fernandes na Argentina, em 2022 ganharam aqui no Brasil com o Lula, ou seja, esse pessoal ainda tinha muito poder, voltaram ao poder achando que agora vão corrigir as coisas e perceberam que não conseguem corrigir as coisas, que ao contrário do que eles imaginavam, esse crescimento da direita não foi um acidente de percurso. Mas, de novo, eles, ao invés de chegar à conclusão correta de que, caramba, a gente tem que reajustar nossas ideias, as ideias têm que mudar, temos que propor coisas diferentes, temos que diminuir o tamanho do Estado propondo coisas mais à esquerda. Não vão chegar nessas ideias, vão chegar à ideia que tem que censurar mais, tem que prender mais a direita, enfim, esse vai ser o resultado dessa história, podem anotar o que eu estou falando, né? Isso é lógico, uma consequência ruim para o Brasil dessa história toda. Não é só isso, do ponto de vista econômico também a gente deve ter problemas, né? A economia brasileira está mal por conta da gastança do Lula e tende a piorar, porque como o Biden também estava gastando muito lá nos Estados Unidos, como tinha um monte de gente de esquerda gastando no mundo todo, meio que a gastança do Lula meio que colocava a coisa relativizava o nível de merda que é o governo Lula, né? Agora, com o Trump, a expectativa é que o dólar se fortaleça, que o Trump tenha um governo mais austero e, com isso, o dólar se fortaleça. Então, isso vai prejudicar o Brasil ainda mais em termos econômicos, né? Isso já está dado, tá? O dólar e o Bitcoin já dispararam, o Bitcoin já está na all-time high, já está na alta histórica. Aqui, ó, dólar já está R$ 6,00, 5,99, já bateu R$ 6,00 o dólar. Parece que isso não foi real e que houve um erro no site da Google e aí eles retiraram isso bem rápido. Só que é aquilo, né? Já chegou a bater 5,87 para quem bateu 5 e quase 5,90. Duvido muito que não vá bater 6, mas dizem que isso não era real e que foi um erro no site da Google, tá? Só para deixar muito claro isso. Esperado. Ainda acho que vai bater mais do que isso, vai subir mais do que isso o dólar. Já passou do valor da pandemia, então é aquilo que eu falo para vocês, o Lula é uma pandemia sem pandemia, é tão trágico, é tão ruim na economia, que destrói a economia tanto quanto mais do que uma pandemia no final das contas, e sem a recuperação, né? Porque na pandemia, de fato, o dólar chegou a valores muito altos, a economia brasileira ficou muito mal, principalmente pelas medidas absurdas tomadas por governadores e prefeitos de fechar tudo, essas idiotices sem sentido. Mas depois teve a recuperação. Agora com Lula, meu amigo, não vai ter recuperação. Recuperação agora só 2027, quando a gente eleger um outro presidente, né? O Bitcoin já bateu a alta histórica, que era 73.800, está nesse momento 73.819. Ele chegou a subir mais do que isso, chegou a bater 75 aqui, ó.
US$ 75.000 por Bitcoin. Depois deu uma queda, é natural que algumas pessoas vendam achando que isso aí é só um pico devido à euforia por causa do Trump, então muita gente realizando lucro nesse momento. Mas vocês sabem como é que eu sou, eu não vou vender nada, eu vou ficar com esse Bitcoin do jeito que está mesmo quietinho, esperando, porque ele continua na alta histórica aqui neste momento, ou muito próximo da alta histórica, né? E mesmo que ele caia mais adiante, aquilo que eu sempre falo para vocês, é só esperar 4 anos, no próximo halving ele sobe outra vez, então não tem muito que se preocupar, né? Então essas são algumas das consequências da vitória do Trump lá nos Estados Unidos, mas tem a consequência pior que vem por aí, que é a que eu mais temo, que é justamente jogar o Brasil no grupo da China, da Rússia, do Irã, do eixo do mal, tá? Eu temo muito que isso aconteça, por quê? Primeiro porque o Lula já é amigo desse pessoal, e segundo porque agora certamente ele vai se sentir pressionado por essa vitória do Trump, vai se sentir com mais interesse de fazer negócio com esse pessoal, né? Então tá aqui, ó, o pessoal do Brasil 247 já está falando aqui que é extrema-direita lambe-botas vai aos Estados Unidos torcer por Trump na espera de apoio a Bolsonaro. Meu Deus, extrema direita, aspas, lambibotas. É cada jornalista no Brasil que, assim, ó, claramente é incompetente, mano. Como é que um cara que me escreve um negócio desse se diz jornalista? Como assim que se uma pessoa, sei lá, torce para o melhor de outro país, ela é de extrema direita, lambe botas, não sei o quê? Meu Deus, cara, nossa. Isso aqui é vexaminoso, vexaminoso. Se houvesse regulamentação dos meios jornalísticos, o primeiro a cair num negócio assim é quem escreve uma coisa tão vexaminosa assim. Na verdade, a torcida pela vitória do Trump é muito mais, pelo menos no meu lado, né? É muito mais pela questão da liberdade de expressão, que é uma coisa que eu valorizo muito, até porque eu vivo disso, né? Então é algo que eu valorizo muito, é muito mais por isso do que por qualquer outra coisa. A gente sabe que a Kamala Harris, da mesma forma que a esquerda brasileira, está doida para censurar redes sociais, para fazer mais controles, e eu não tenho dúvida nenhuma que o governo americano, de certa forma, deu um ok para o Alexandre de Moraes para ele permitir fechamento do X, esse tipo de coisa, o que é um absurdo. Então, para mim, isso é muito mais importante do que Bolsonaro. Mas eu acho também que é lógico que isso vai dar uma pressão, principalmente no Alexandre de Moraes aqui no Brasil, para reverter essas medidas ditatoriais com relação aqui no Brasil, principalmente por aquele efeito que eu falei para vocês. A esquerda vai chegar à conclusão de que tem que censurar mais, tem que proibir mais, tem que ser mais autoritária. Mas talvez algumas pessoas que estão no meio do caminho vão perceber o correto e vão ver que o caminho não é esse, não adianta esse autoritarismo, não vai ser dessa forma que a esquerda vai ganhar corações e mentes das pessoas, né? Então esse é o meu temor aqui, ó. O Padilha já disse que se o Trump ganhar a eleição e retaliar a Lula, quem perde é ele, não sei o que lá. Não, quem perde é o Brasil, né? Porque É claro que quem perde é o Brasil, pelo amor de Deus. vamos combinar que qualquer um que bate de frente com os Estados Unidos perde. Pergunta para o Fidel Castro como é que deu lá ele peitar os Estados Unidos lá em 1959, confiscar todas as empresas americanas e coisa e tal, né? Pois é. Pergunta pra União Soviética se é bom peitar os Estados Unidos. Ah, é? Nem existe mais União Soviética de tanto que foi bom pra União Soviética peitar os Estados Unidos. Não terminou bem para ele. Até hoje o pessoal chora que não sei o que lá, do embargo e não sei o que lá, embargo cubano, né? Então não tem essa não, né? Se realmente a coisa gerar uma briga entre Brasil e Estados Unidos, quem perde é o Brasil. E o pior é que com o governo Lula, a tendência é jogar o Brasil no colo da China, né? E aí, pessoal, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que vai dar bom, vai dar ruim? Vocês estão com medo? Vocês estão felizes? Vocês estão otimistas? Vocês estão sendo lambibotas de extrema direita? Como é que vocês estão em estado de espírito, estado emocional? Ah, e só para lembrar todos vocês que saiu mais uma aula no Foco Essencialismo. Quem quiser conhecer o Foco Essencialismo, clica no primeiro link da descrição.